Lembro-me do dia, não muito tempo atrás, em que fiquei em frente à minha nova casa. Depois de um ano de dores de cabeça, com o processo de construção acima do orçamento e cheio de atrasos, finalmente segurava as chaves do castelo do meu reino de 461 metros quadrados. O som do escapamento do caminhão do empreiteiro finalmente desapareceu, deixando apenas o agudo sussurro do vento soprando contra a estrutura. A casa térrea se erguia ampla e forte sob as nuvens cada vez mais baixas e escuras que prometiam uma tempestade de outono fria. O exterior era feito de tijolos brancos e painéis de madeira branca, projetado para parecer um celeiro rústico. No centro havia uma porta dupla de madeira de pinho marrom claro, com 3 pilares correspondentes de cada lado para sustentar a varanda coberta. A garagem ficava voltada para o lado. Eu tinha visto a casa várias vezes durante o processo de construção, mas agora que estava completa, parecia diferente. A casa parecia ameaçadora contra as nuvens assustadoras da tempestade que se aproximava. A grama amarelada do gramado, plantado tarde demais na estação para enraizar adequadamente, junto com os vários tons de marrom dos campos atrás da casa, aumentavam o feito. Relâmpagos brilhavam ao longe atrás da casa, como se a cena estivesse posando para uma sessão de fotos perfeita. Embora a casa fosse nova, a casa tinha uma essência notável, daquelas que um relicário histórico mais velho que qualquer pessoa viva faz você se perguntar sobre os eventos que viu. Se uma casa pudesse ter uma alma velha, essa casa tinha uma. Foi projetada para parecer rústica, claro, mas havia algo especial que eu simplesmente não conseguia entender. Uma rajada de vento frio me lembrou que eu tinha pouco tempo antes que a tempestade desabasse com chuva forte e ventos violentos. Respirei fundo enquanto entrava inalando o cheiro de tinta fresca e carpete novo. Minha tinta e meu carpete. A cada passo, minhas botas ecoavam através das paredes vazias da sala de estar, com piso de madeiro e teto abobadado. Quando estive dentro da casa antes, estava cheia de trabalhadores e conversas. Meus 461 metros quadrados pareciam estranhamente grandes, quase solitários. Nos últimos anos, eu estava morando em um trailer confortável, enquanto esperava a construção terminar. Enquanto vagava pela minha casa nova, pensei que talvez fosse um pouco exagerado para um solteiro de 29 anos. Afinal, ainda assim, não me arrependi. Caminhei pelo quarto principal primeiro, admirando o luxo de espaço que teria. A cama king size que encomendei caberia facilmente, com bastante espaço de sobra. O closet era do tamanho do meu quarto de infância. Andei pelo resto da casa, percebendo que havia subestimado o quanto de imóveis precisaria para preencher os grandes espaços abertos. Era esmagador pensar em todos os móveis necessários. Então, decidi que um designer de interiores seria a melhor opção. Depois de trancar a porta atrás de mim, dei uma olhada na casa. Minha casa finalmente me permiti sorrir diante do meu novo símbolo de sucesso. Era isso que a casa realmente era, quisesse admitir para mim mesmo ou não. Eu não precisava de todo aquele espaço. Queria mostrar para aqueles que duvidaram de mim, me subestimaram e me desprezaram. Eu queria um lugar para criar raízes. Talvez um lugar para uma família um dia. Mas minha raiva teve um grande papel nas minhas decisões. Meus móveis chegariam em 10 dias. Até lá, voltaria para o trailer antes que a tempestade chegasse. Se eu soubesse da verdadeira tempestade que estaria por vir, teria me afastado e nunca mais voltado.
mudar-me para a casa nova, honestamente não foi uma grande mudança. A empresa de imóveis entregou tudo e organizou a casa conforme as ordens da minha atraente designer de interiores, Rachel. Todo o resto que eu possuía, simplesmente carreguei do meu trailer para dentro da casa. Rachel estava desempacotando todos os utensílios de cozinha que comprou em meu nome e revirou os olhos para mim quando coloquei minha cafeteira no balcão. Não, esconda isso. Você não pode ter uma cafeteira vermelha quando todos os eletrodomésticos são de aço inoxidável. Por que não? Porque é horrível. Disse ela, jogando os braços para cima com uma risada. Isso é o motivo de você ser solteiro. Falou de um jeito que não era insultante, mas talvez um pouco provocador. Ou talvez seja porque eu gosto de escolher a minha própria cafeteira. Retruquei, compartilhando seu tom brincalhão. Mas aqui está você, contratando uma mulher para escolher tudo na sua casa. Disse ela com uma piscadela charmosa. Bem, não posso negar isso. Primeira vez que pago alguém para gastar meu dinheiro. Quanto te devo, afinal? Podemos discutir isso no jantar. Respondeu casualmente, como se tivesse planejado tal evento. Jantar? Claro. Disse ela, dando um passo mais perto. Você me fez trabalhar em uma sexta-feira à noite. Isso é hora extra séria. Ok, vamos lá. Bife? Perguntei, testando para ver o quão séria ela estava. Eu estava pensando em comida italiana. Disse ela com um sorriso. Conheço um lugar adorável perto do lago. Parece caro. Hora extra não é barata, querido. Você está dirigindo. Disse ela, já indo em direção à porta da frente. Bem, que surpresa, pensei. Dei um encontro com uma mulher bonita e nem precisei usar uma cantada ruim. A vida estava se mostrando muito boa, afinal. Entramos no meu trailer e começamos a dirigir. Pelo canto do olho, vi algo fora do lugar. Uma criança olhando pela janela no andar principal. Fui até o freio e virei toda a minha atenção para a janela, onde não havia mais criança, mas as cortinas estavam balançando lentamente, como se tivessem acabado de ser movidas. Você está bem? Perguntou Rachel, me encarando intensamente. Sim, só pensei que vi um coiote. Menti, não querendo parecer um idiota no nosso encontro. Sim, você verá alguns deles por aqui. Disse ela com outra risada suave. Com isso, tirei a criança dos meus pensamentos, coloquei o pé no acelerador e comecei a dirigir. A noite foi maravilhosa, uma das melhores que tive em muito tempo. A última década da minha vida foi consumida por trabalho e economia. Dias longos e exaustivos em locais remotos deixaram pouco tempo para o romance. Mas era onde estava o dinheiro, e o dinheiro era o objetivo. Não tinha me preocupado muito em encontrar uma parceira, mas depois daquele encontro, não pude deixar de pensar que talvez eu tivesse encontrado de qualquer forma. Eu esperava que ela sentisse o mesmo. Tínhamos acabado de nos conhecer, é claro, e tivemos apenas um encontro, mas eu estava encantado. Eu me convencia de que estava criando raízes de qualquer maneira. Tinha meu negócio de soldagem, que estava indo muito bem, uma agenda de trabalho, vida razoável e, finalmente, minha casa. Talvez ter alguém para compartilhar tudo isso não fosse tão ruim. Estava quase pegando no sono com pensamentos de Rachel na minha mente, quando o som de pés descalços batendo no chão de madeira ecoou pela casa. Levantei-me da cama rapidamente, colocando os pés no chão acarpetado e congelei, ouvindo atentamente e me perguntando se realmente tinha ouvido aquilo. Nada além do silêncio era audível.
Respirei fundo para acalmar meu coração. Disse a mim mesmo que devia ter sonhado e comecei a deitar novamente. O som de passos rápidos correu pelo corredor, bem em frente à porta do meu quarto. Meu coração disparou enquanto eu me levantava da cama, pegava a pistola na gaveta do criado mudo e saía pela porta, pronto para confrontar um intruso. Liguei a lanterna acoplada, iluminando o corredor na direção em que os passos correram. Não havia nada além de uma parede. Virei a luz na outra direção, em direção à sala de estar, andando pelo corredor com a pistola à frente. "Quem está aí?" gritei, sem saber o que fazer. Acendi as luzes ao entrar na sala, revelando que, como o corredor permanecia vazia, continuei pelo andar principal da casa, acendendo todas as luzes à medida que passava. Depois fiz o mesmo com o porão, que também estava vazio. O último cômodo no porão era a lavanderia. Era grande para uma lavanderia, mas projetada para servir também como área de armazenamento. Por enquanto, as prateleiras montadas estavam vazias, deixando a máquina de lavar e secar de aço inoxidável como únicas coisas na sala. Economizei nesse cômodo e, em vez de azulejos, pedi para instalar piso pirgo. Ainda assim, o piso cinza suave combinava com o resto da casa. A sala estava vazia, mas quando me virei para sair, a luz piscou e depois apagou completamente. Não, pensei. A coisa com as luzes era estranha demais. Virei-me para sair, mas ao fazer isso, senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse bem atrás de mim, respirando no meu pescoço, inspirando para saltar. Senti arrepios crescerem na nuca por uma lufada de ar frio que tocou meu pescoço, como se a respiração gelada de alguém tivesse acabado de me tocar. Reuni coragem e me virei, esperando encontrar alguém ou algo, apesar de saber que a sala estava vazia. A sala ainda estava vazia, mas isso pouco ajudou a livrar a sensação de estar sendo perseguido. Virei e corri escada acima, 2 degraus de cada vez. Tranquei a porta do meu quarto e me sentei na cama, deixando as luzes do quarto acesas. Minha respiração estava pesada e o peito apertado, enquanto tentava desesperadamente entender tudo, dizendo a mim mesmo que tinha imaginado, sonhado. Eu definitivamente ouvi algo, mas definitivamente não era real. Sou como uma criança. Guaxinins. Tinha que ser guaxinins. Eles devem ter aninhado em algum lugar antes de todas as portas e janelas serem colocadas, certo? Puxei as cobertas sobre a cabeça como uma criança, com medo do bicho-papão. Acordei na manhã de sábado com o sol brilhando intensamente pelas grandes janelas do quarto, voltadas para o leste. As luzes do quarto ainda estavam acesas e eu fiquei chocado ao sentir o peso da minha pistola ainda na minha mão. Maldisse a mim mesmo por ter tido tanto medo, por ter sido tão estúpido a ponto de adormecer com uma arma carregada na mão. Já ouvi falar de pessoas que se acidentaram ao dormir, com o dedo enganchado no gatilho, enquanto se viravam inconscientes em busca de uma posição mais confortável. Eu me amaldiçoei por arriscar a minha vida por causa de um guaxinim, um maldito guaxinim, enquanto colocava a arma de volta no cofre de acesso rápido que mantinha na gaveta do criado mudo. Não tinha muito tempo para ficar me recriminando pelos eventos da noite anterior. Eu precisava me preparar para a festa de inauguração da casa
que havia planejado para minha família e que queria exibir tudo. Bom dia, Nick. Dizia a mensagem. Eu me diverti muito ontem à noite. Boa sorte com a festa de inauguração da casa. O sorriso se formou no meu rosto. Eu imediatamente esqueci o fiasco com o guaxinim e meus pensamentos mudaram de rumo para o encontro com Rachel. Depois do jantar, havíamos feito uma longa caminhada à beira do lago e conversado bem até altas horas. Normalmente, não costumo abrir a minha vida pessoal para os outros, mas segurar a mão suave dela me deu uma felicidade suficiente para abrir as comportas da minha mente e revelar meus detalhes pessoais. De alguma forma, explicamos muito sobre nossas histórias de vida um para o outro com felicidade, encontrando muitas semelhanças entre nossas infâncias. Pensei em convidá-la para a festa, mas achei que poderia ser demais depois de apenas um encontro. Eu tinha tão pouco namoro na minha vida adulta que não estava muito certo de qual deveria ser o fluxo normal em um relacionamento romântico, mas achava que estávamos começando um. Além disso, submeter Rachel à convivência com a minha família de padrastos parecia cruel. Então, enviei uma mensagem de volta agradecendo pelo ótimo tempo e dizendo que esperava que pudéssemos nos encontrar novamente em breve. Acabava de terminar de preparar a grande tábua de charcutaria, disposta com base em uma foto que Rachel me enviou. Quando o interfone tocou, fechei os olhos, respirei fundo e abri a porta com um sorriso forçado. Bom te ver, Nicholas. Disse minha meia-irmã com um sorriso igualmente falso, segurando uma espécie de caçarola sobre a barriga grávida. Obrigado por vir, Abe, respondi enquanto segurava a porta para o desfile de seus 3 filhos, de 6, 4 e 2 anos. Seu marido, cansado Brad, fechava a fila com uma bolsa de fraldas manchada. Ao ver meu meio-irmão, Joshua, descendo a rua em sua minivan prata, mantive a porta aberta. É um pouco grande para alguém sem filhos, não acha? Abe disse, com aquele tom de voz que tenta esconder o julgamento condescendente por trás de um elogio. Os golpes começaram cedo, mas era meu dia de brilhar. Recusei-me a deixar Abe estragar isso. Não, disse eu, sem precisar forçar o sorriso desta vez. Eu gosto do espaço. E se eu decidir ter filhos, eles não vão ficar compartilhando quartos. O sorriso falso de Abe caiu com essa alfinetada sutil sobre como ela logo terá uma família de 6, vivendo em uma casa de 3 quartos no subúrbio. O Tennessee contra Georgia está passando, disse eu, entregando o controle remoto para Brad. Tenho todos os jogos, fique à vontade para escolher o que quiser. E aí, mano? Disse Josh ao entrar com sua esposa e 2 filhos. E aí, cara? Brad está colocando o jogo. A comida está no balcão. E alguns brinquedos novos no porão para as crianças, disse eu. Josh e eu não nos preocupamos em tentar ter formalidades falsas como Abe. Ao ouvir a palavra brinquedos, o bando de crianças correu para o porão para ver as maravilhas que eu comprei para mantê-los entretidos. Todas as crianças adoravam o tio Nick, para desgosto dos pais. É estúpido e estranho o jeito como agimos como uma família feliz e normal, apesar do desprezo óbvio que temos uns pelos outros. Mas fazemos isso por nossos pais. Após a morte da minha mãe por câncer em 2002, meu pai se tornou um novo cristão e casou-se com Joanne, uma viúva prudente de sua congregação. Em menos de 18 meses após a morte da minha mãe, fui forçado a entrar em uma família com uma mulher prudente e seus 2 filhos prudentes. Joanne e seus filhos sempre me olhavam de cima. Ela me tratava como um cidadão de segunda classe,
comparado aos seus 2 filhos, que ela considerava anjos. Eles tinham boas notas e destacavam como membros fiéis da congregação em sua escola religiosa particular. Enquanto isso, eu tive a sorte de ser expulso da escola depois de colocar o álbum do Korn no CD player antes do programa de coral de Páscoa que as pobres crianças eram forçadas a cantar. Joanne encontrou minha coleção de CDs depois que Josh contou onde eu os escondia. Ela me fez assistir enquanto quebrava todos, mas ser expulso significava que eu estava gloriosamente reunido com meus amigos na escola pública. Enquanto meus meio-irmãos se destacavam em honras e memorizavam versículos da Bíblia, eu mantinha minhas notas boas o suficiente para ficar na equipe de luta livre e passava meu tempo livre andando de skate. Joanne e sua igreja me ensinaram que para ser feliz e bem-sucedido, eu tinha que ir direto para a faculdade, frequentar a igreja, casar e ter filhos. Metal e skate me ensinaram a dar um dedo do meio para aqueles babacas e fazer do meu jeito. A luta livre me ensinou que o trabalho árduo é o caminho para o sucesso. Em vez de ir para a faculdade, sacrificando empréstimos estudantis e a aposentadoria do meu pai como Abe e Joshua, trabalhei na construção durante o dia para pagar a escola técnica de soldagem à noite. Após obter minhas certificações sem dívidas, trabalhei com soldagem e oleodutos por alguns anos antes de aceitar contratos com o Departamento de Defesa no exterior. Enquanto meus meio-irmãos se formavam na faculdade, com dívidas estudantis, casavam e mal conseguiam se sustentar após o custo dos filhos, eu estava empilhando minha conta bancária. Claro, o trabalho era exaustivo e a qualidade de vida soldando no Oriente Médio era menos que padrão, mas trabalhei duro e era bom no meu trabalho. Josh usou seu diploma em negócios para se tornar gerente de uma loja de pneu, e Abe pendurou seu diploma de $25 mil na parede e se tornou dona de casa. Enquanto isso, eu ganhava um salário de 3 dígitos, com meu custo de vida quase nulo. Coloquei quase cada dólar em poupança em investimentos que se acumularam rapidamente. Finalmente, há 15 meses voltei para casa e comecei meu próprio negócio. Eu estava decolando. Agora, eu tinha meus 3 funcionários trabalhando nas horas ruins nos oleodutos, enquanto eu lidava com um trabalho que podia ser feito na oficina. Fiz tudo isso sem desperdiçar dinheiro na faculdade ou tempo na igreja. Foi por isso que eu construí uma casa tão bonita que eu não precisava para dizer um foda-se para todos que duvidaram de mim. Para mostrar que eu fiz do meu jeito e fiz melhor. Nick, a casa está incrível, parabéns. Dessa vez, eu não precisei forçar o sorriso no rosto. Virei e dei um grande abraço ao meu pai, feliz por finalmente ouvir alguém genuinamente feliz por mim. Na minha adolescência e início dos 20 anos, não conversávamos muito, mas nos últimos 4 anos conseguimos deixar o passado para trás e nos perdoar. Agora passamos os fins de semana pescando. Obrigado, pai, disse eu, antes de ver o sorriso falso de Joanne atrás dele. É um pouco grande para alguém sem filhos, não acha? Joanne perguntou, como mãe, como filha. Antes que eu pudesse pensar algo para responder, Abigail, sim, a filha de Abe, que tem o mesmo nome da mãe, me tocou no cotovelo. Tio Nick, pensei que você não tinha filhos. Ela formulou a informação como se fosse uma pergunta. Não tenho, disse eu, me abaixando para ter um melhor contato visual com ela. Então quem é a menininha lá embaixo? Que menininha? Perguntei. As únicas crianças aqui são seus primos e irmãos. Não, tem uma menininha na lavanderia. Ela fica chorando. Eu estremeci ao ouvir o nome da lavanderia. Em circunstâncias normais, seria muito mais fácil atribuir isso à imaginação. Mas eu ainda estava assombrado por uma sensação ruim no fundo do meu peito,
sobre o que aconteceu na noite anterior. Eu te prometo, não há ninguém aqui, disse eu, empurrando quaisquer dúvidas para o canto da minha mente. Mas ela estava bem ali. Abigail insistiu, apontando para o canto mais afastado da sala. Bem ali. E eu estava sem palavras, sem saber como explicar isso. A chance de explicar uma tentação foi tirada de mim, pois Abigail, mãe, começou a repreender sua filha. Ela falou sobre inventar histórias, mas eu não estava ouvindo, pois, por um breve momento, pensei em ter ouvido o choro fraco de uma menina. A única coisa boa sobre minha família postiça é que ninguém se demora demais. Por volta das 3:30 da tarde, todos já tinham ido embora e eu desabei no meu sofá com uma cerveja na mão esquerda e um telefone na mão direita. Eu havia pedido para Rachel passar e terminar a tábua de frios que minha família mal tocou, mas infelizmente ela estava obrigada a jantar com a família. Embora eu quisesse vê-la, não podia reclamar de uma noite assistindo futebol e tomando algumas cervejas. Mas antes de ficar muito confortável, desci as escadas e guardei todos os brinquedos que as crianças haviam curtido. Carros e bonecas estavam espalhados por todo o porão, mas fiquei feliz em ver que as crianças também haviam mergulhado nos livros que eu havia comprado. Os livros deles em casa eram em grande parte religiosos, então imaginei que eles gostariam de alguns livros sobre peidos e coisas assim. Empurrei tudo para o armazenamento debaixo das escadas. O cavalo de balanço mal cabia pela porta de tão grande que era. Não foi barato, mas as crianças adoraram, valendo cada centavo. Antes de subir as escadas, parei e fiquei olhando para aquela lavanderia. Não queria admitir, mas o cômodo exalava uma sensação que eu não conseguia identificar. Simplesmente parecia errado. Apenas olhar para a sala de longe me deixava desconfortável e arrepiado. Era mais que as experiências estranhas que Abigail e eu tivemos. Era uma sensação de pavor infernal que parecia emanar do cômodo. Corri e fechei as portas antes de subir rapidamente as escadas. Tive um sonho naquela noite. Pelo menos pensei que era um sonho. Onde me encontrava no banheiro do porão. Era o choro que me atraiu para a sala. O choro de uma criança. Ela estava no canto, vestindo pijamas brancos com unicórnios rosa. Estava sentada com as pernas cruzadas à sua frente. A cabeça estava enterrada nas mãos, com seu longo cabelo castanho caindo sobre ela em uma bagunça emaranhada. Ela chorava incontrolavelmente. Não sou especialista em crianças, mas eu achava que ela tinha uns 6 ou 7 anos. Ajoelhei-me atrás dela e coloquei uma mão suave em seu ombro. Ao meu toque, ela se encolheu e ficou rígida, como se estivesse se preparando para um golpe. Ei, está tudo bem? Não estou aqui para machucar você. Talvez eu possa te ajudar. O que há de errado? Eu disse da maneira mais calma e não ameaçadora que pude. Ela relaxou um pouco ao som da minha voz, mas continuou chorando com soluços suaves. Eu estou presa aqui. Ela disse aos prantos. O que você quer dizer com presa aqui? Como você chegou aqui? Eu perguntei. Animal? Que animal me trouxe aqui? E não podemos sair. Estamos presos aqui em uma coisa assustadora. Ela começou a soluçar novamente. O que quer dizer com presa? Talvez eu possa te ajudar. Acrescentei, tentando tranquilizá-la. Ao ouvir isso, ela parou de chorar e virou a cabeça para me encarar. Você pode me ajudar? Ela perguntou, agora me encarando com o cabelo cobrindo a maior parte do rosto. Claro, eu disse, calorosamente. Levantei a mão e afastei o cabelo do rosto dela,
mas imediatamente recuei quando vi. Tentei não mostrar o horror e o nojo que senti, mas isso era quase impossível. Seu rosto estava machucado, inchado e deformado de uma forma tão horrível que não consegui ter uma ideia de como ela realmente era. Parecia que ela havia sido brutalmente espancada. Seu pescoço inchado exibia hematomas profundos em anéis que circundavam completamente seu rosto. Por favor. Ela disse novamente, agarrando minha mão, enquanto começava a chorar novamente. Por favor. Você tem que me ajudar. Por favor. Você tem que me ajudar. Por favor. Antes que eu pudesse me recompor e pensar em algo para dizer, as luzes da sala se apagaram. Com a escuridão, um frio caiu sobre a sala. O tipo de frio que você esperaria sentir do lado de fora em uma noite fria de inverno. Ouvi algo se aproximar por trás de mim e também senti. Era uma presença fria, escura e maligna. A menina gritou tão alto que doeu meus ouvidos. Atrás de mim, ouvi risadas profundas e maníacas. Não! Ela gritou enquanto as risadas se intensificavam. Não! Socorro! Foi quando acordei, esfreguei os olhos assustado, mas aliviado que era apenas um sonho. Meu alívio não durou muito. No entanto, quando percebi que não estava na minha cama, nem no meu sofá, eu estava no chão da lavanderia. Com a realização, pulei de pé e corri para o interruptor de luz, quase me chocando contra a parede. Tateei a parede, freneticamente procurando pelo interruptor, que parecia não estar mais lá. Por fim, encontrei o interruptor e acendi as luzes imediatamente, afastando a escuridão. Não havia menina, nem risadas aterrorizantes, mas havia o cavalo de balanço, aquele que eu havia colocado debaixo das escadas apenas algumas horas atrás. Eu não tinha dormido nada depois de acordar no chão da lavanderia. Depois daquele sonho, do qual não tinha certeza se era realmente um sonho, me senti genuinamente abalado. Para ser completamente honesto, eu estava com medo, e não era pouco. Muitas coisas estranhas haviam acontecido em minha casa em tão pouco tempo. Tentei argumentar comigo mesmo que tudo tinha uma explicação lógica. Esta casa era novinha em folha, não poderia estar assombrada, poderia. Mas, no fundo, eu sabia que algo inexplicável estava acontecendo. Eu podia sentir. Rachel estava a caminho, o que me proporcionou uma distração bem-vinda. Tínhamos planos de preparar e comer o café da manhã juntos. A mensagem que ela enviou dizendo que estava a caminho trouxe um sorriso ao meu rosto. E eu imediatamente deixei de lado meu medo, porque precisava me arrumar. Eu tinha uma moça para impressionar. Então, Nick, como você está se adaptando a esta casa maravilhosa? Rachel perguntou enquanto tomávamos nossa segunda ou terceira dose de mimosas. O sol dourado da manhã brilhava através das grandes janelas que davam para a parte de trás da casa, iluminando-a de maneira tão acolhedora que era difícil acreditar nas experiências perturbadoras que eu havia tido. Você sabe, está ótimo, eu disse. Minha mente involuntariamente se voltou para o incidente com a menina. Mas eu não queria parecer um idiota. Realmente, fico surpreso toda vez que vejo. Parece bonito demais para ser meu. Por que você hesitou? Ela perguntou. O que você quer dizer? Você hesitou. Há algo que você não gosta na casa? Não. É só que eu parei. Não tinha certeza se queria terminar a frase. Me conte. Rachel insistiu, batendo na mesa em uma demonstração de frustração fingida. Acho que a casa é assombrada. Eu soltei. Mas é novinha em folha. Rachel retrucou, parecendo mais séria desta vez.
Eu sei como isso soa, eu disse, levantando as mãos como se estivesse me rendendo. Mas me escuta. Eu comecei a contar tudo para Rachel, começando pela vez em que vi uma criança espiando pela janela enquanto saíamos para o nosso encontro. Contei sobre os passos que às vezes ouvia à noite, sobre a menina chorando que minha sobrinha insistiu em ter visto e, finalmente, sobre o estranho sonho que tive antes de acordar na lavanderia. Terminei a história enquanto Rachel ouvia atentamente. Fiz uma pausa, preocupado que ela me achasse louco e inventasse uma desculpa para ir embora. Mas a resposta dela não foi nada disso. Eu acredito em você. Ela disse, colocando seu copo sobre a mesa. Soltei a respiração que nem percebi que estava prendendo, aliviado ao encontrar um olhar sério, mas reconfortante no rosto dela. Eu também vi uma menina no dia em que você se mudou. Ignorei e continuei dizendo a mim mesma que era algum tipo de ilusão, mas não consegui deixar pra lá. Ela levou a mão à cabeça como se estivesse sentindo uma dor de cabeça forte. Parecia tão bem assustador. Não sei como descrever de outra forma. Um pequeno sorriso apareceu no meu rosto. Eu sabia que o sorriso era fora de lugar, mas achei estranhamente tocante saber que eu não estava sozinho nessas experiências estranhas, até mesmo sombrias. Rachel me olhou confusa por um momento, antes de também sorrir, e nós dois começamos uma crise estranha de risos ansiosos. Minha casa novinha em folha é assombrada, eu disse, depois de me recompor e encontrar um tom mais sério. Para ser honesto, estou com medo da minha casa. Bem, Rachel começou com seu olhar sedutor, reaparecendo em seus olhos. talvez não fosse tão ruim se você não estivesse dormindo sozinho. Acho que você pode estar certa, Yoi, mas não tenho certeza se minha cama é grande o suficiente. Talvez devêssemos ir garantir que minha cama vai nos acomodar. A cama, como se viu, era mais que o suficiente e resistente para nós dois. Eu tinha acordado por volta da 1 da madrugada, com um som de passos correndo pela casa. Um acontecimento que tinha ocorrido frequentemente tanto comigo quanto com Rachel nas últimas 2 semanas. Nós dois já tínhamos ouvido o choro 1 ou 2 vezes, mas apenas ignoramos. O brinquedo que eu havia guardado embaixo da escada frequentemente eram encontrados espalhados pelo porão. Embora um pouco assustador, decidi deixar acontecer. Rachel tinha ficado na minha casa a maioria das noites, o que era ótimo por várias razões. Às vezes eu me perguntava se as coisas estavam indo rápido demais, mas estava funcionando bem e eu não ia discutir com algo bom. Além disso, me sentia muito mais tranquilo, não estando sozinho à noite, e comecei a pensar que talvez pudesse me acostumar a viver em uma casa assombrada. Argumentei comigo mesmo que, afinal, era apenas o fantasma de uma criança, e que mal uma criança poderia fazer. Apesar disso, eu não conseguia escapar da pergunta inquietante sobre por que uma criança estaria assombrando minha casa. A casa era novinha em folha, não havia ocupantes anteriores que poderiam ter morrido nela. Rachel e eu teorizamos que talvez tivesse ocorrido um acidente de carro na estrada, resultando na morte de uma criança. Mas não conseguimos encontrar nenhuma evidência ao procurar nos arquivos de notícias. Naquela noite em particular, no entanto, parecia diferente. Normalmente, era apenas um som que eu conseguia ignorar e voltar a dormir, permitindo que o som fosse filtrado com um ruído de fundo. Em vez disso, senti um medo intrusivo, um pavor e uma tristeza que me sugaram firmemente na cama e ameaçaram me fazer chorar. Eu queria me mover, mas o peso do medo me prendia ao colchão. Ouvi um sussurro, a voz de uma criança assustada, dizendo: por favor, me ajude.
O sussurro no meu ouvido foi o suficiente para superar meu medo paralisante e me levantar em um pulo. Eu tinha que me afastar do que quer que estivesse acontecendo, da mesma forma que você sente a necessidade de se afastar de uma abelha zunindo no seu ouvido. Caminhei rapidamente, mas silenciosamente até o quarto principal, onde joguei água no rosto. O toque reconfortante da água fria chocou meus sentidos, mas ajudou a me trazer de volta à realidade. Provavelmente era apenas um sonho, outro sonho assustador trazido a mim, cortesia da minha casa assustadora. Meu peito se expandiu enquanto eu inalava uma respiração profunda e reconfortante. Depois, relaxou enquanto meu peito soltava a respiração, permitindo-me abrir os olhos. Meu coração caiu até os rins no segundo em que eu abri os olhos. Ouvi alguém, ou talvez eu devesse dizer algo, parado diretamente atrás de mim. A coisa monstruosa tinha forma humanoide, mas não havia como chamá-la de humana. Era tão alta que a cabeça quase tocava o teto. Embora estivesse escuro, eu podia ver que sua pele era composta de uma substância plástica, manchada de preto e vermelho, ligeiramente translúcida, que me lembrava de um plástico filme sujo. Eu desesperadamente queria correr, ou gritar, ou qualquer coisa, além de apenas ficar parado. Mas novamente, eu me encontrei preso por um medo paralisante. Embora não tivesse íris nem pupilas visíveis, eu sentia seus olhos brancos vazios, olhando loucamente para os meus. A coisa se inclinou até sua cabeça ficar logo acima da minha, no reflexo, e colocou uma mão no meu ombro. A mão estava tão fria que queimava, como se minha pele tivesse encontrado gelo seco. Minha reação foi puxar-me para longe da dor, mas eu não conseguia. Estava paralisado, e não apenas pelo medo. Alguma força havia roubado minha capacidade de me mover. Eu me vi incapaz de fazer qualquer coisa, além de estremecer com a dor no meu ombro. A besta horrível sorriu para mim, e de uma maneira ameaçadora, exibindo gengivas negras com apenas um punhado de dentes longos e cinzentos. Ela piscou para mim, como se dissesse: "Não há nada que você possa fazer para me parar." Então, desapareceu. O peso foi retirado do meu ombro e a queimação parou. Tentei mexer os dedos e descobri que havia recuperado a liberdade de movimento. Tive apenas tempo suficiente para acender a luz antes que os gritos começassem. Gritos penetrantes de intenso medo e agonia explodiram pela casa, cortando o silêncio sombrio da noite. Meu primeiro pensamento foi em Rachel. Então, voltei correndo para o quarto e a encontrei ainda dormindo, alheia aos gritos horríveis, como se não pudesse ouvi-los. Os gritos continuaram e meu coração afundou ao perceber que o som agonizante vinha do porão. Eu não queria descer, estava aterrorizado e considerei acordar Rachel e fugir da casa maldita. Mas minha consciência me disse que eu precisava ajudar as pobres almas sofridas, apesar de não ter a menor ideia de como fazer isso. Tomei a minha decisão e, sem mais hesitação, corri para o porão. Enquanto descia as escadas, os gritos ficavam mais altos. Cheguei ao porão, onde encontrei a luz da lavanderia piscando tão rapidamente que criava um efeito estroboscópico, lançando sombras tremeluzentes por todo o porão, como se um show estivesse acontecendo. Corri para a sala, onde o cavalo de brinquedo estava balançando violentamente no meio. Detergente de roupa caiu de uma prateleira e explodiu no chão, enquanto os gritos atingiam um volume insuportável e inumano.
tão alto que a dor irrompia profundamente nos meus ouvidos. Pressionei as mãos nos ouvidos, apertando tão forte que machucava minha cabeça, mas isso pouco fez para dissipar a intensidade na minha dor. Meus joelhos de repente ficaram fracos, enquanto me sentia fisicamente e emocionalmente sobrecarregado, e caí de joelhos, como se o peso do meu corpo tivesse se tornado demais para minhas pernas trêmulas carregarem. O som era totalizante. Não vinha de uma parte específica da sala, mas existindo em todas as partes. Fechei os olhos com força, em uma tentativa débil de me concentrar e encontrar alguma solução quando me dei conta. As paredes, os gritos vinham das paredes. Antes de entender o que estava fazendo, me levantei e bati com um punho na parede mais próxima. Minha mão passou direto pelo drywall, atingindo o concreto por trás. Uma dor disparou pelos meus nós dos dedos e subiu pelo meu cotovelo. Mas no momento, alimentado pela adrenalina, eu pouco me importei com a dor e arranquei o máximo de drywall que pude. Usei a abertura para agarrar mais drywall e arrancar pedaço após pedaço, até que finalmente uma placa inteira de drywall se soltou. Eu agarrei mais uma vez e puxei, forçando a seção inteira de 8 pés por 4 pés a cair. Os gritos pararam imediatamente, assim como a oscilação da luz. Por um breve momento, tudo estava quieto. O quarto estava em silêncio. Depois que o drywall caiu, um pacote de plástico caiu de entre os caibros expostos e bateu no chão com um baque surdo, caindo parcialmente sobre o meu pé descalço. Eu estava respirando pesadamente, mas consegui dar algumas respiradas profundas e recuperar um pouco de compostura diante do silêncio assustador. Mas bem-vindo, ajoelhei-me ao lado do pacote e o rolei. O que eu encontrei fez meu coração bater com a ferocidade de um solo de bateria de death metal que embaçou minha visão a cada batida. Apertado dentro das camadas de plástico espesso estava a menina, aquela que eu tinha visto chorando no porão, ou melhor, seu corpo, devo dizer. Eu podia ver seu rosto deformado e apodrecido, ainda congelado com o medo de seus últimos momentos de vida. Seu cabelo castanho, coberto de sangue em decomposição, estava colado ao rosto pelo plástico firmemente envolvido. Demorei alguns momentos para perceber que agora eu era quem estava gritando. Afastei-me, chocado com o corpo que estava apodrecendo nas paredes da casa que eu tanto mergulhava. Então, as luzes se apagaram, me submergindo em um poço de escuridão. A única coisa que eu podia ver era a besta demoníaca que eu tinha encontrado antes, de alguma forma visível na escuridão eterna. A coisa assustadora. Afastei-me enquanto ela se movia em minha direção, uma combinação ameaçadora de diversão e ódio manchando o seu rosto quase humano. Senti meu calcanhar escorregar no detergente derramado. Caí batendo a parte de trás da cabeça na máquina de lavar. Recuperei a consciência fora da casa, onde me encontrei em uma maca sendo empurrado pela entrada. Luzes vermelhas e azuis piscantes se refletiam na fachada branca da casa, iluminando-a de maneira ameaçadora. Isso me lembrou do dia em que recebi as chaves, e novamente percebi que a casa parecia assustadora e secreta. Eu sabia que o que eu havia descoberto era apenas a ponta do iceberg dos segredos infernais contidos naquela casa. Rachel, soluçando e exasperada, estava explicando o que havia acontecido a um oficial com uma expressão de choque,
enquanto mais viaturas passavam pela rua. Ele parecia ter mais ou menos a minha idade, o suficiente para ter alguma experiência sólida, mas a expressão em seu rosto mostrava que nenhum treinamento e experiência poderiam tê-lo preparado para aquilo. Apesar do caos, eu me sentia em paz. De alguma forma, eu sabia que tinha acabado, pelo menos para aquela pequena garota. Ela tinha pedido ajuda, implorado por isso, e eu pensei que talvez eu tivesse dado a ela a ajuda que ela merecia. As noites seguintes foram um pesadelo do outro tipo. Eu dava repetidamente declarações cuidadosas à polícia, tentando descrever como encontrei um corpo nas paredes da minha casa, no meio da noite, sem levantar suspeitas ou parecer louco. Eles procuraram por mais corpos na minha casa e, felizmente, não encontraram nenhum. O que encontraram, no entanto, foi um grande pentagrama junto com outros símbolos demoníacos pintados sob o piso. O empreiteiro geral da casa foi chamado para interrogatório e ele rapidamente admitiu que, como eu havia escolhido acabamentos mais baratos para o cômodo, ele havia encontrado um cara através de classificados e o pagou por fora. Evidências de DNA encontradas no corpo combinaram com múltiplos crimes em todo o país. E o empreiteiro conseguiu identificar o mesmo homem em uma linha de fotos. A teoria corrente é que esse homem realizou algum tipo de sacrifício satânico durante a noite, quando ninguém mais estava por perto. Ele então encobriu o crime com o piso e escondendo o corpo na parede. A pequena garota havia sido sequestrada de sua casa em um estado diferente 6 meses antes, o que significa que ele a manteve por vários meses antes de matá-la. A parte pior é que eles têm apenas uma foto desse homem, sem nome ou informações concretas disponíveis. Ninguém sabe exatamente quem ele é, por que ele fez isso, o que fez ou onde ele está agora. Ele ainda está lá fora e eu sei sem dúvida que ele matará novamente.